O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. 8h. Começamos este jornal pela organização da flotilha internacional que acusa Israel de maus tratos aos ativistas detidos. Estes cidadãos vão ser hoje ouvidos em tribunal, numa altura em que aumenta a contestação internacional em torno do governo de Benjamin Netanyahu. A mais recente condenação é de António Costa. O presidente do Conselho Europeu fala numa situação inaceitável e exige a libertação dos ativistas. É o que escreve António Costa na rede social X. Junta-se a uma série de países que repudiam o vídeo em que é possível ver os ativistas detidos. As imagens foram divulgadas nas redes sociais pelo Ministro da Segurança Nacional de Israel. Estes cidadãos, incluindo 2 médicos portugueses, devem ser hoje ouvidos pelo Tribunal para dar início ao processo de deportação. Entretanto, Miguel Gato, a Organização da Flotilha Internacional alerta para vários abusos. Sim, revela a organização que houve abusos por parte das autoridades israelitas, e a Organização de Advogados pró-palestiniana Adalah conta que esteve ontem à noite reunida com os detidos, um grupo de advogados voluntários que tentou dar apoio jurídico às centenas de pessoas que se encontravam no porto israelita de Ashdod. Conta que não foi possível prestar esse serviço. O site da flotilha humanitária revela que os ativistas estão agora a ser transferidos para uma prisão e hoje devem ser presentes à justiça israelita para que comece o processo de deportação para os países de origem. A atualização mais recente da organização dá conta precisamente, Carla, desses abusos físicos e psicológicos das forças israelitas sobre os ativistas. Miguel, estes advogados falam também em comportamentos excessivos por parte dos militares. Pelo menos 3 pessoas terão precisado de cuidados hospitalares. Há registro de outras queixas, como costelas partidas, o uso frequente de tasers, assim como ferimentos pela utilização de balas de borracha durante as operações de interseção da flotilha, que aconteceu na segunda-feira. Esta organização insiste que os ativistas têm sido submetidos a extrema violência e humilhação, quer durante a captura, quer agora durante a prisão. Esta versão é contrariada pelas autoridades de Israel, que negam o uso da violência. Miguel Gato, com os relatos sobre os ativistas detidos, países como Alemanha, França, Itália, Canadá repudiam o caso. Os embaixadores israelitas nestes países estão a ser chamados para prestar declarações. A Espanha pede mesmo que Bruxelas proíba a entrada do ministro Ben-Gvir na União Europeia. Portugal também condena as imagens. Luís Montenegro defende como consequência uma suspensão parcial do acordo da União Europeia com Israel. O primeiro-ministro condena a atuação do governo israelita e promete apoiar uma decisão a nível europeu. A situação é uma situação absolutamente inaceitável relativamente às discussões que temos no âmbito da União Europeia. Portugal já tem manifestado a sua disponibilidade para uma suspensão parcial do acordo com Israel e veremos nos próximos encontros se há alguma evolução nesse domínio. Luís Montenegro, em declarações ontem à noite em Andorra. Antes disso, já o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tinha classificado como intolerável e humilhante o comportamento do Ministro israelita. Este vai ser o tema do explicador para ouvir depois do Jornal das 9. A Direção-Geral da Saúde garante que continua a fazer uma vigilância contínua e integrada da Covid-19. Nas últimas semanas surgiram receios de uma nova pandemia por causa do antavírus e por isso, Carla, importa fazermos um ponto de situação da Covid-19. É o que fazemos no Onde Para o Caso desta semana. O surgimento de um surto de antavírus no navio cruzeiro levantou receios. A Rádio Observador procurou saber como está a Covid-19 em Portugal, 6 anos depois das primeiras infecções, e de acordo com os mais recentes dados, a tendência é para uma estabilização dos números. Miguel Pina Andrade. Os números mostram que Portugal tem registado uma atividade reduzida da Covid-19, com uma tendência estável do número de novos casos e mortalidade em níveis reduzidos. São estas as expressões utilizadas pela Direção-Geral da Saúde numa resposta oficial enviada à Rádio Observador.
Nos relatórios das últimas semanas não são reportados quaisquer casos de infecção por Covid-19, sendo que, olhando para os números, conseguimos ver uma curva descendente da incidência, sobretudo desde dezembro de 2022. Nesta resposta enviada à Rádio Observador, a Direção-Geral da Saúde reforça que continua atenta à evolução da Covid-19 e também à circulação das variantes. Entre maio de 2025 e março deste ano, foram identificadas 8 variantes e linhagens. A mais comum, nos últimos tempos, é a Omicron BA.3.2. Destaque também para a vacinação. Durante a campanha sazonal de outono, foram vacinadas cerca de 1.300.000 pessoas. A meta da Direção-Geral da Saúde era de 1.500.000 vacinados. O número ficou ligeiramente abaixo. A DGS adianta que o balanço final da campanha vai ser apresentado publicamente em junho, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores. Miguel Pina Andrade, com o ponto de situação da Covid-19 em Portugal, a DGS adianta à Rádio Observador que continua a atuar em colaboração com outras entidades de saúde, como o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge. Este é o tema do Onde para o Caso desta semana, um programa para ouvir na íntegra, na tarde política, depois do Jornal das 5. Ruben Amorim não vai ser treinador do Benfica. A agência que representa o técnico põe um ponto final nos rumores e esclarece que Ruben Amorim não vai ser o sucessor de José Mourinho. A agência afirma, através de um comunicado, que as notícias que associam o nome do treinador ao Benfica são mera especulação. A empresa adianta que Ruben Amorim pretende continuar no estrangeiro e garante que não houve qualquer reunião com clubes portugueses. Ruben Amorim e Marco Silva têm sido os nomes mais apontados para suceder a José Mourinho. A imprensa espanhola adianta, entretanto, que Mourinho deve ser oficializado no Real Madrid no domingo. São agora 8 e 7, já a seguir há momentos de glória. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de quinta-feira? Donald Trump avisa que as negociações com o Irão estão por um fio e repete as ameaças. O presidente dos Estados Unidos diz que está dividido entre um acordo para pôr fim à guerra e o regresso dos ataques. Entretanto, o Irão afirma que está a analisar a mais recente proposta de paz. Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO reúnem-se hoje na Suécia. É um encontro de 2 dias que vai servir para discutir os atuais conflitos internacionais. Por cá, Luís Montenegro preside ao Conselho de Ministros em Pombal. A reunião semanal do Executivo está agendada para as 9h30 na Câmara Municipal de um dos concelhos mais afetados pela tempestade Christine. À tarde, o Primeiro-Ministro vai passar também por Leiria. Atenção ainda ao calor. Hoje há vários concelhos de norte a sul do país em perigo de incêndio. É o que indica o IPMA, que avisa que o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado também amanhã. Em causa estão as previsões de temperaturas altas.